Eu acho muito louco pensar a diferença da primeira vez que eu fui demitido pra agora. Na primeira vez, eu lembro que era tipo início de ano, dia de trabalho normal. Lembro que eu já tava naquele estado que você olha pro seu trabalho e você pensa assim: ah, legal, vou continuar aqui mais algum pouquinho e tipo, mais pra frente, em algum momento, eu vejo se eu pego uma outra oportunidade, alguma coisa assim. O que aconteceu foi, primeiras horas de trabalho ali, e o chefe chamou todo mundo pra um canto a partir do refeitório, assim, né? Aí 9 pessoas indo, sentando assim nas cadeiras. Ele era um cara de poucas palavras, né? Ele nem falou assim que a gente foi demitido, ele falou: eu preciso que vocês assinem. Todo mundo assine esse coisa aqui. Foi puxando os papéis, entregando pra cada um. E era aquele papel que assina da demissão, assim. E foi aquela coisa, foi tipo assim, rápido, sem muita enrolação, né? Basicamente informou a gente do que se tratava. E do nada, 9 pessoas que tinham trabalhado um ano inteiro juntas já não tinham mais trabalho. Do nada, assim. Aí o que eu pensei foi, com o currículo dessa empresa que eu tava, porque, pô, era bacana a estrutura que a gente tinha ali, eu pensei, eu consigo um trabalho fácil. Só que eu não contava que era março de 2020. A pandemia e tudo mais, e tipo assim, eu me vi com um emprego e sonhando em, né, crescer e avançar de carreira pra nenhum e com uma pandemia onde basicamente ninguém tava contratando. Eu nunca fui demitida e pensando sobre esse assunto de demissão, eu chego à conclusão que eu me demiti não foi uma vez, foram 2 vezes. Eu tinha 2 empregos pra fechar um salário, né? Era bem comecinho ali de carreira e tal. Um era o SUS e a outra era o plano de saúde. A clínica do plano de saúde começou até pagando ali direitinho. Aí depois que eu tinha uns 5 meses que eu tava lá mais ou menos, eu parei de receber o salário. Aí eu ia reclamar lá, falar com a diretora da clínica e tal. E ela dizia que, não, a gente teve ali alguns atrasos com o plano de saúde, do repasse, mas a gente vai regularizar isso até dia tal. E esse dia tal ele ia chegando e nunca acontecia isso. O trabalho da clínica do SUS, ele funcionava uma parte daquele salário para eu poder me manter trabalhando na clínica do plano de saúde. Então eu estava pagando para trabalhar, enfim, eu tinha que trabalhar para custear um outro trabalho. Aí eu sei que eu fiquei uns 3 meses nessa situação, até eu perceber que, ok, sabe, não tá compensando isso aqui, eu vou sair disso, né? E aí foi a primeira vez que eu me demiti. Será que alguém na vida real já chegou no local assim e falou: eu me demito? Na minha segunda demissão. Como é que foi? Passei acho que 3 anos, assim, no ritmo frenético, que era o SUS, então eu tinha que atender um fluxo de 15, 20 pacientes em um turno. Então era um fluxo muito louco, até que eu adoeci mentalmente. E a clínica sempre ficava naquela, demitindo algumas pessoas, né? Houve uma época que eu senti medo de ser demitida. O que é que eu vou fazer? Então eu queria manter aquele emprego, ainda que ele não estivesse sendo a melhor coisa do mundo, assim. E aí beleza, né? O tempo foi passando, até que chegou um momento que eu torci pra ser demitida. Próximo corte, eu quero ser demitida. Eu tava. Próximo corte. Só que eu não era demitida, esse era o ponto. E o meu momento não chegava. E aí ficamos nisso por alguns meses, né? Eu sofrendo na terapia, porque eu estava no meu limite. Minha psicóloga, ela dizia: você não está no seu limite. Você já ultrapassou o seu limite há muitos meses. O que você vai esperar acontecer pra sair desse trabalho? E eu ficava, poxa, mas eu não tenho coragem de me demitir, eles não me demitem, eu tô esperando que eles me demitam. Nessa época eu não dormia, eu fiquei um mês inteiro sem dormir. Eu ficava muito estressada, muito deprimida, minha alimentação tava péssima, eu não tinha mais fome, eu perdi muito peso. Eu não tinha nem horário de almoço nesse trabalho. Houve um dia que a gente teve uma reunião, né, a dona da clínica, ela se reunia com todo mundo, ela não tava feliz com os resultados que a gente tava dando, a gente tinha que se dedicar mais, e a partir daquele momento, algumas coisas na clínica, elas mudariam. O que já era ruim, ficaria muito pior. Ela deixou claro que agora a rotina, ela vai ser muito mais puxada, as coisas elas vão ser mais pesadas, e nesse momento, quem não quiser vestir a camisa da empresa e sentir que não vai dar conta, avisa que agora é o momento. Eu simplesmente cheguei pra ela e falei: ok, dona fulaninha, eu me demito. E aí foi incrível, assim, que eu só falei pra ela isso: agiliza aí as coisas. Ela: tudo bem, então, você trabalha só até o final do dia de hoje. E foi a sensação mais libertadora da minha vida. Eu lembro que nesse dia eu saí, e da conversa com ela eu tinha adrenalina, assim, correndo pelo meu corpo, era um misto de emoções. Era um desespero, era um medo, era felicidade, era alívio, eram muitas coisas. E eu sei que eu entrei assim numa salinha da clínica e eu comecei a chorar. E eu chorei muito. Mas não era aquele choro de, poxa, eu tô perdendo emprego, enfim, agora. Não, era um choro de, caramba, eu consegui! Eu me livrei disso. E eu chorei muito, nossa, eu fiquei... Mas depois eu fiquei muito aliviada. Eu lembro que eu contei essa notícia pros meus colegas com um sorriso no rosto. Eu falava pra todo mundo: pedi demissão, pessoal, hoje é meu último dia. Eu fui assinar um documento, né, pra formalizar a demissão com a maior felicidade do mundo. Eu ainda falei com as Deu autógrafo. Eu falei com as minhas amigas: vou assinar minha carta de alforria. Eu lembro que teve algum funcionário lá da clínica, que olhou pra mim, assim, no dia que eu tava radiante e falou: assim, alguém que perdeu o emprego tá
eu tô feliz. Eu já tinha economias também, né? Isso foi o que me ajudou. Porque nesse tempo que eu fiquei ali relutando em me demitir, em sair, eu fui juntando ali um valor e juntei um valor muito considerável, o suficiente pra ficar um ano desempregada. Então não é como se eu estivesse também pedindo demissão, tipo, eu dei a louca, eu tô saindo só porque eu não aguento mais. Sim. Tipo, não, tinha ali toda uma organização e um planejamento pra eu poder me organizar e recalcular a rota. Então, assim, não me arrependo. Hoje eu olho pra trás e se eu pudesse, eu teria me demitido até antes. Tem uma frase que um colega meu falou. Naquele dia que a gente foi demitido, ele falou pra mim: emprego não é casa de ninguém. Eu lembro que aquela frase, sabe quando... tem frases que as pessoas soltam que martelam você assim de jeito que fica tipo... Isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu não sei se é um ditado, se as pessoas falam isso normalmente. As pessoas falam. Então, isso. Eu olhei e falei, caramba, isso aqui é uma frase marcante. E fez muito sentido da minha cabeça. Porque, definitivamente, a verdade é que a gente só tá lá porque eles pagam a gente. Eles dão dinheiro pra que você use seu tempo pra aquilo. E, tipo, eles só querem você lá enquanto você estiver dando dinheiro pra eles. Não faz nenhum sentido. Nenhum chefe é seu amigo. Nenhum chefe vai ser aquela pessoa que, nossa, eu sou tão generoso que eu vou te sustentar porque você não tem nenhum valor ali. Isso é ilusório. Qualquer empresa, ela só tá com você ali porque você gera dinheiro pra ela. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu, inclusive, recomendaria pra qualquer pessoa que tá iniciando no mercado de trabalho é ter isso em mente. E não de uma maneira negativa. Porque, assim, eu confesso que, pessoalmente, eu acho que a maneira que eu entrei no mercado de trabalho, ela foi muito inocente. Eu realmente amava o que eu fazia, eu acho que talvez isso seja, entre aspas, uma armadilha, porque quando você gosta do que você faz, as chances de você, pelo menos foi o meu caso, trabalhar sem olhar se o que você tá ganhando corresponde àquilo, tipo, quanto você tá se dedicando, o seu trabalho, quanto você tá gerando de dinheiro pra aquela empresa. Esse tipo de pensamento, eu acho que ele é muito válido mesmo que você goste do que você faça. Você tem que ter isso em mão, porque eu sinto que, inclusive, ter trabalhado dessa maneira e ter ganhado mal, me causou sensações ruins com o passar do tempo. E eu comecei a achar que talvez eu não gostava tanto do meu trabalho quanto eu gostava. Mas a verdade é que não era necessariamente isso. Era que o fato de você não ser bem recompensado financeiramente por prestar um bom trabalho faz você começar a não gostar tanto daquela coisa que você gosta de fazer, porque você vai sofrendo nos outros âmbitos da sua vida, porque o dinheiro é a moeda que faz você existir ali, você pagar suas contas, você ter chance de ter um lazer, ter chance de fazer coisas. Então, se você não presta atenção nisso, você às vezes pode estragar uma coisa que você ama, só pelo fato de você não tá tendo essa maturidade de limitar, de dizer assim, olha, eu só posso fazer o que eu faço, meu valor é X, eu tenho que no mínimo estar ganhando X pra compensar esse trabalho que eu tenho aqui. Inclusive, eu recomendaria a qualquer pessoa que tá nessa de você tá trabalhando ali, pensa que isso é um jogo. Pensa que, tipo assim, você pode ser demitido a qualquer momento, porque você não tá sendo mais útil pra eles, e você pode demiti-los também, se eles não estiverem sendo mais úteis pra você. Então, diferente de um relacionamento monogâmico, em que você tá ali com aquela pessoa e são vocês dois, eu recomendaria que no mercado de trabalho, você fosse a maior piranha, porque, assim, cara, você tem que ser muito poliamor em relação ao trabalho. Você tem que estar, tipo assim, olhando qual pode tá me oferecendo as melhores oportunidades e tudo mais. E eu não digo que não vale a pena você se fidelizar a alguma empresa que te trata bem, uma empresa que te paga bem, sabe? Vale a pena você investir, dedicar seu tempo pro projeto, e eu não acho que tem nada de errado em você, se você tá ganhando bem, você tá conseguindo construir o seu futuro, né? Juntar ali um dinheiro bom, você tá conseguindo ter uma rotina boa de trabalho, um bom estilo de vida, continua nesse trabalho, maravilha. Porém, se já tá, sabe, apertando, se já tá aquela coisa que você olha, pô, não é todas essas Coca-Colas, eu acho que olhar pra esse trabalho com essa possibilidade de, tipo, eu vou me programar pra demitir meu chefe em algum momento. Esse cara não tá... Ele precisa melhorar. Meu chefe precisa se esforçar mais, se ele quiser me manter. De verdade, eu acho que entrar com essa visão é uma coisa que é muito melhor do que você se deixar acomodar no processo ali, trabalhar ali meio que só pra pagar suas contas. Às vezes, quando a gente tá confortável e a gente tá ali não pensando que a gente vai ser demitido, a gente fica naquela... Já é difícil sobreviver ao dia a dia ali no trabalho, já é difícil fazer todas aquelas coisas. Mas para pra pensar. Se, por um acaso, nessa semana você recebe a notícia que você vai ser demitido, o que é que aconteceu com sua vida? Sua vida ia desmoronar? Você ia estar sem perspectiva, sem rumo? Nossa, ia ser uma notícia chocante? Eu acho que se a resposta for sim, é o melhor momento pra você começar a procurar uma saída pra isso. Porque pode acontecer. A verdade é que a gente, às vezes, tá tão cansado com a rotina que a gente aceita e fica ali naquela situação. Eu mesmo me vi muito nisso, de tipo assim, eu tava trabalhando ali pensando, pô, alguma hora eu quero, sei lá, começar a ver outras vagas, começar a fazer outras coisas. Só que eu tava tão cansado,
tão cansado do processo ali do dia a dia de trabalho, eu já chegava de noite querendo, né, relaxar, não pensar naquilo, só que você fica muito à deriva. Então, você ter uma preparação, você tá pensando, não, eu preciso ganhar mais, eu preciso estar fazendo mais, eu preciso ir pra outro caminho, ou eu preciso estar preparado pra se isso acontecer, não acaba, eu tenho uma reserva no mínimo que, tipo assim, me permite recalcular a rota e ir pra um outro caminho. Eu acho que isso é fundamental. O que você acha, Lu? Não, com certeza. Na sua experiência mesmo, que você é uma pessoa Sim, que... da minha experiência, por exemplo, né? Eu sinto que toda a minha felicidade com a demissão, todo o alívio, ele só veio porque eu tinha uma reserva de emergência. Eu fico pensando como teria sido a minha situação. Tá naquele emprego horrível, sem perspectiva de algo melhor, né? Porque na minha área de formação, se você não empreende, se você não corre atrás por você mesma de abrir sua empresa, né, sua clínica, que é uma coisa muito difícil, você tem que ter um investimento muito alto, você fica à mercê de trabalhar para outras pessoas. Só que quase todos você ganha um valor muito baixo, né? Ganha um valor baixo, condições de trabalho muito exploratória, quase nenhum CLT, inclusive. Então você não tem nem direitos trabalhistas. Então, assim, pô, você ser demitido em um cenário desse, onde você não tem nenhuma perspectiva de encontrar algo melhor a curto prazo e não ter uma reserva de emergência, enfim, não ter nenhuma possibilidade de se manter por um período, de se organizar para poder recalcular a rota por um tempo, deve ser desesperador. E eu sei que eu não passei por isso porque... eu consigo te afirmar que porque quando aconteceu eu não tinha... Sabe, era uma mão na frente e outra atrás, assim, solto no mundo e tipo, você tem que garantir o mês que vem agora. Você tem que, corre, se vira nos 30 dias. É isso. Então, assim, você ter essa reserva, ela te dá uma tranquilidade, assim, sem igual. Tipo, eu consegui comemorar a minha demissão, eu consegui ficar feliz, eu consegui me dar um tempo também. Não era aquela coisa de, ok, sair agora, eu preciso correr atrás de outra coisa. Não, eu tenho reserva aqui pra ficar um bom tempo sem trabalhar. Então, pô, eu tava no ápice de um burnout. Eu tava muito adoecida mentalmente e fisicamente, então não tinha nem forças pra recalcular a rota naquele momento, pra procurar outra coisa, pra tentar outra coisa, pelo estado que eu estava, né? Porque sair daquele trabalho era uma necessidade pela minha vida. Tipo, eu não sabia o que poderia acontecer se eu ficasse mais 6 meses naquilo ali. Então, foi tão bom eu ter saído daquilo e ter tido 6 meses pra recalcular minha rota, pra descansar, tirar um tempo pra mim, fazer coisas que eu gostava, voltar a me alimentar, voltar a dormir muito bem, né? Regular minha rotina de sono. Então, pô, ter essa reserva de emergência, ela me ajudou, assim, demais, sabe? E não ficar em desespero. Se eu tivesse... Porque também, né, eu não precisava pagar aluguel, morando com os meus pais, né? Então isso também deu ali aquela estabilidade pra mim, aquela segurança. Mas, poxa, se eu tivesse que pagar aluguel, não tivesse uma reserva, eu sinto que eu não me demitiria desse emprego. Eu ficaria ali até o fim, até me demitirem ou até algo pior acontecer com a minha saúde, porque eu não teria o que fazer. Eu teria que continuar, porque eu não sei o que vai acontecer. Ou teria, né, que ficar tentando procurar um outro emprego pra eu poder sair daquele. Eu não teria esse tempo de pausa. Exato. Nossa, agora que você falou isso, você abriu, assim, um triplex na minha cabeça que eu quero. O meu plano agora pro futuro é estar que nem você. Porque eu não cheguei nesse nível. Eu não cheguei a ter um valor pra me dar umas férias pós-demissão. Isso é genial, porque caramba, o quanto que isso deve te dar um descanso, você respira, você se recompõe ali e aí você volta a procurar trabalho, entrar no mercado de trabalho novamente com a cabeça renovada. Eu não cheguei nesse ponto, mas mesmo no meu, onde eu não tenho uma reserva pra tirar folga, mas eu tenho uma reserva pra me segurar alguns meses pra eu investir no novo projeto, isso mudou. Tá mudando, na verdade, está nesse momento acontecendo, tá mudando a minha vida completamente, porque dessa vez, diferente daquela lá do começo, eu não tava com a mão na frente e outra atrás. Eu não tava solto no mundo, obrigado a, tipo assim, agora eu tenho que dar um jeito. Eu tive tempo de, eu tive tempo de parar e pensar, o que que eu quero de verdade agora? Porque já fazia um tempo que eu vinha trabalhando e esse emprego que eu saí, eu já tava insatisfeito com ele. Eu já tava planejando sair dele, porque eu queria algo melhor. Eu falei, caramba, fazer uma coisa que você não gosta ali por bastante tempo, uma hora enche o saco. E eu tava fazendo pelo dinheiro. E aí isso me fez ter tempo de olhar pra minha situação, olhar pro mercado, olhar pras oportunidades e me ajudou a ter coragem de olhar pra minha situação e falar, será que agora não é aquele momento de eu tirar aquele velho projeto da gaveta? Será que agora não é aquele momento de eu aproveitar que eu tenho esse tempinho e eu vou trabalhar com afinco, como eu já tava trabalhando antes, mas agora eu vou trabalhar pra mim. Agora eu vou construir aquela coisa que soma aquilo que eu quero fazer de verdade, aquilo que tem chance de me dar um bom dinheiro e aquilo que
parece fazer muito mais sentido do que, sabe, só ir pelo convencional, pelo caminho que eu já tava indo há alguns anos ali no mercado de trabalho, sabe? E quando eu paro pra pensar com só ter, no caso assim, inicialmente, né, eu visei ali 3 meses. Eu sei que a gente não é a melhor pessoa, não somos aqueles entendedores do mercado financeiro, que sabe muito bem de finanças, mas, caramba, pra mim, só o fato de ter 3 meses à minha frente, eu tinha tempo pra pensar, eu tinha tempo pra estudar, pra analisar outra oportunidade, pra, sabe, fazer uma curva da rota sem me desesperar. E isso teve um valor tão absurdo que, pelo menos nesse momento, a sensação é de que a minha vida vai mudar completamente esse ano, porque eu decidi seguir pelo caminho que eu acredito. E o preço disso é inacreditável. Então, sinceramente, eu acho que, agora que eu tô ficando mais velho, né, sempre que eu tiver a oportunidade de conversar com alguém que eu tô vendo que tá lá no começo dessa jornada, tá dando ali os seus primeiros passos, eu acho que esse seria o maior conselho que eu daria, sabe? Eu diria que, até mesmo se você tá já no mercado, se você tá trabalhando, se você tá fazendo, mesmo que seja uma coisa que você não gosta ali, alguma coisa que não vai te dar tanta perspectiva, você não vê que você vai começar a subir de carreira, que você vai ganhar salário, mas que aquilo seja algo que te prepare pra em algum momento você ter dinheiro pra investir no seu. Eu acho que só isso como meta. E 3 meses. Eu diria, as pessoas às vezes falam de você ter ali 1 ano de reserva, de você ter, né, às vezes 2 anos, e são valores absurdos. Eu, pelo menos, é difícil pra mim mensurar isso, mas eu juro que a sensação de ter 3 meses à minha frente só pra eu me organizar, tá mudando minha vida completamente. Então imagina você ter mais que isso. Mas eu acho que mirar nisso, só nesse comecinho, você ter 3 meses à sua frente, só pra você estar preparado pra recalcular a rota, eu acho que É fundamental. fundamental.